Olá, boa noite. O áudio tá legal? Ah, então tá bom, então. Só aguardando, o Tony já tá entrando. Queria dar boa noite a todas e todos. Agradecer quem vem nos acompanhando e dar boas-vindas para quem está assistindo pela primeira vez. Oi, Tony. Olá, Giovana. Você tá me ouvindo legal? Tô sim. Ah, então tá bom. Então, esse é o Tony Boita. Ele é museólogo, é mestrando em antropologia social e doutorando em comunicação. Tony, muito obrigada por você estar participando aqui com a gente. É muito bom ter você. Aprendo muito sempre com você. E Tony também já foi 2 vezes da coordenação da rede de educadores em museus de Goiás. Então é muito importante a sua participação aqui. E eu gostaria já de passar para você. E aí a ideia é que todo mundo pode se sentir à vontade para participar, mandar comentários e perguntas, que a gente, no final da fala, vai estar passando para o Tony responder. Obrigado, querida. É sempre uma honra poder compartilhar com pessoas tão queridas, em especial na Rede Educadores em Museus de Goiás, que é onde eu cresci, dentro da museologia. Foi a primeira rede que eu participei, foi o meu primeiro trabalho, né? Logo em 2010, quando eu comecei, e de fato a REM Goiás é responsável pela minha trajetória. Eu sou muito grato a essa rede tão incrível e hoje com pessoas tão maravilhosas à frente dela. E parabéns aí pelo trabalho, mesmo aí nesse caos, vocês estão arrasando e parabéns. Obrigada. E então a proposta da fala, né, foi falar um pouquinho sobre a memória LGBT em Goiás, que é algo, eu fiz um recorte justamente para tentar atender aí a data, né, de Stonewall, o orgulho LGBT agora, no dia 28 de junho, e também aproximando um pouco, né, regionalizando um pouco, possibilitando um pouco esse debate um pouco mais local. Né? Se fala muito que Goiás não se tem uma memória LGBT, mas ela tem, é uma memória recente, mas ela é uma memória espetacular e muito curiosa também. Mas antes de mais nada, é importante a gente, né, primeiro falar que eu sou Tony, a Giovana já me apresentou. Se vocês quiserem deixar aí perguntas, fiquem à vontade. Eu vou falando e depois a gente faz um apanhadão no final, tá? Prometo não falar muito, porque até a ideia é que a gente possa debater, né? Então não vou me estender muito não, tá? Então, quando a gente fala então do LGBT, a gente está falando de uma sigla, de uma política pública iniciada em 2006, ainda no governo Lula. Logo no início do governo se cria então uma política pública, se pensa uma política pública voltada para a comunidade LGBT. Dentro dessa política pública, para essa comunidade, é, os movimentos sociais desenvolvem seminários, eventos, debates de forma muito democrática, então criam uma sigla LGBT, que é uma sigla recente para o contexto brasileiro. Então, por ser uma política pública, e uma política pública que previu, inclusive, em suas metas, ações voltadas para a preservação e para a memória do patrimônio cultural LGBT, então eu utilizarei essa sigla. Além disso, quando a gente fala aí de Stonewall, do dia 28 de junho, a gente está remetendo ao orgulho LGBT ou orgulho gay, que se trata aí de uma suposta revolta que ocorreu em Stonewall. Percebam que quando a gente remete a essa data, a gente também está remetendo a uma popularização ou algo que os Estados Unidos sabem fazer muito bem, fechar datas dentro de uma caixa. Porque quando ele coloca que no dia 28 de junho ocorreu essa revolta gay em Stonewall, primeiro que ele exclui, né, transnegras, transmulheres negras, lésbicas, que popularizaram e foram fortes nesse movimento,
E também exclui que a maioria dos países, a maioria dos estados brasileiros, o mundo todo, tiveram suas Stonewall. Só que a gente sempre lembra desse marco americano, que foi muito bem trabalhado no cinema norte-americano, né? É um marco importante, sem dúvida, mas a gente não pode excluir os nossos marcos também, né? Justamente para a gente não ficar com uma memória LGBT americanizada, né? E se for falar dessa memória LGBT americanizada, não excluir pessoas fundamentais, né? Até recentemente, a Angela Davis fez um vídeo falando sobre a participação das trans mulheres negras no movimento de Stonewall. Elas foram fundamentais, elas foram à frente. Então é muito importante que a gente veja essa intersecção e quando for falar, né? Porque Stonewall sempre é colocado como orgulho gay. É importante o orgulho gay, sim, mas o homem gay não estava sozinho, né, nesse momento. Então, vindo aí para o Brasil, nós temos vários marcos, e os nossos marcos eles vão ter umas nuances muito interessantes. O movimento LGBT só não é mais forte porque tiveram várias rupturas no Brasil, né? Então, nós tivemos a ditadura militar, nós tivemos a AIDS, a homo-lesbo-transfobias mais recentemente, que vem fazendo rupturas muito significativas e desconstruindo esse movimento. Para vocês terem uma ideia, a mortalidade de pessoas LGBT chega ali, é a juventude negra LGBT que é morta, até os 29 anos. Então, assim, se vocês forem fazer um apanhado, vão ver que são pouquíssimos LGBTs acima de 60 anos que existem, porque muitos já são mortos logo aí na sua primeira fase, né? Ali nos 29, 30 anos eles já são mortos. Goiás é um estado que mata, não mata tanto quanto outros, mas mata. Goiás é conhecido como um estado que ele não mata só por matar, ele gosta de humilhar, então tem apedrejamentos, que aconteceu bem recentemente, facadas, mutilações antes da morte, né? E normalmente são jovens, gays, trans mulheres e negros, né? É muito comum serem pessoas negras, LGBTs negros aí que são mortos. E no Brasil todo, mas em Goiás tem essa característica muito peculiar. Talvez também porque essa violência vem atingindo muito esses bairros que estão aí afastados dos grandes centros urbanos, além de tudo, os interiores também, tá? Então, primeiro ponto que eu também vou chamar a atenção, essa historicização, ela vai ser baseada em um texto que Giovana, o pessoal já conhece da REM, que é um texto produzido pelo professor Luiz Melo e pelo Camilo Braz, que éramos 9 gays, 20 policiais e a imprensa local, narrativas de militantes sobre as paradas de orgulho LGBT em Goiás, e é baseada também em alguns apanhados que eu venho desenvolvendo nessa pesquisa mais regionalizada. Ela é uma pesquisa que ela perpassa um silenciamento muito grande, porque, ao que parece, a homossexualidade em Goiás ela é muito aberta e ela se torna muito pública, mas a dificuldade de encontrar registros é muito grande. Há pouquíssimos registros de informação, diferente aí de São Paulo e Rio de Janeiro, onde você encontra esse material em arquivo. Em Goiás você não encontra. Você não encontra em jornais, você não encontra em arquivos, você encontra porque fulano e ciclano acaba falando e aí você encontra uma foto, um registro, um livro, um documento, um bilhete. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ir, né, vou começar com a Nádia Kohler. Vou começar pelo interior, vou começar pela cidade de Goiás, onde eu resido. Nádia Kohler, ela foi uma trans mulher, que para vocês terem uma ideia, ela nasceu em 1932, no interior de Goiás. Ela se transicionou com 52... Isso, ela nasceu em 1932 e faleceu dia 13 de junho de 2012. E Nádia Kohler, ela teve algo muito interessante. Aos 52 anos, ela transicionou-se no interior de Goiás e tornou-se uma doceira incrível. Pouca gente vai conhecer essa história porque, de fato, a sua memória foi enterrada. Mas
foi produzido recentemente um livro que vai narrar, então, as memórias de Nadia Kohler, porque ela tinha um livro de receitas no qual ela fazia essas narrativas. Poucos registros, poucas imagens, quase nada. Tudo pertencendo à família. E como as famílias normalmente não permitem que pessoas LGBTs tenham direito ao luto, uma sobrinha dela, né, uma parente, a Ana Cristina de Rocha Lima, da Rocha Lima, publicou então o seu diário de receitas e fazendo uma narrativa incrível sobre ela. Essa é a Nádia, não sei se vocês vão conseguir ver. Sim. Né? A Nádia, ela foi uma trans mulher que sobreviveu no interior do país. Né? Viveu até os 80 anos, transicionou-se aos 52, dos 52 aos 80 anos, era conhecida e respeitada como uma transmulher. Tudo bem, a gente tem que fazer aí uma observação. Ela era uma mulher da classe alta da cidade, morava no centro histórico, e automaticamente esse poder aquisitivo dava a ela alguma proteção. Mas falando então, né, então inicio essa fala aí agradecendo a Nadia Kohler, porque ao que parece é uma pessoa muito incrível e que a gente poderia se deter um pouquinho mais sobre ela. Mas em Goiânia, em 1980, surge aí o Triângulo Rosa. O Triângulo Rosa surge justamente com os movimentos estadunidenses, juntamente com os movimentos em luta, né, pela saúde digna a homossexuais, porque a pandemia da AIDS estava acontecendo aí no mundo. Né? No Brasil chegou um pouquinho mais tarde, mas já havia registros na década de 80 aqui no Brasil. Então, nós temos aí, em 1980, o Triângulo Rosa resistindo e sobrevivendo. Só que somente em 1996 que a Associação IP Rosa, juntamente com outros organismos, né, inclusive a Associação de Gays, Lésbicas e Travestis, a GLT, o Grupo de Lésbicas de Goiás, o GLG e a Astral, né? A Astral é um pouco depois, mas a Astral ainda não estava nesse momento. Mas a GLT e a GLG, junto com a Associação IP Rosa, em 1996, eles criam a primeira parada gay do estado de Goiás. Ali no Monumento das Três Raças, né? Esse foi o tema aí de uma das exposições. Giovana trabalhou, Gabriela também, que trabalharam justamente até com essa bibliografia. E a partir desse Monumento das Três Raças, onde esses 9 gays fazem um círculo e abraçam esse monumento, né, há um primeiro marco, né, um marco social, um marco cultural e um marco simbólico. O simbólico, né, esse espaço de sustentabilidade, ele talvez seja proposital em ficar justamente nesse monumento, porque nós estamos falando, então, de um espaço onde a sociabilidade LGBT goianiense vai viver. Ela vai viver no Banana Shopping, ela vai viver no Parque Botafogo, ela vai viver no Parque dos Buritis, ela vai viver nas boates que começam a surgir naquela redondeza, nos cinemões, naqueles espaços. Não é à toa que ali também havia, né, uma grande concentração de bares gays, lésbicos, né, a parte mais baixa ali do centro da cidade, além também da prostituição masculina. O centro de Goiânia, em especial em volta ali do Palácio das Esmeraldas, da Praça Cívica, é um espaço muito forte para a sociabilidade LGBT. E ali surge, então, se fixa esse momento. Então, esse momento, curiosamente, ocorre no dia 28 de junho, né, de 1996, que é, então, o nosso movimento espanhol. E é curioso porque havia mais policiais do que militantes gays se manifestando, como coloca o artigo. Haviam 20 policiais para 9 gays, além da imprensa local que também se manifestava. Isso é um fato importante. Era um grupo que estava desenvolvendo uma ação que gostaria
de uma visibilização de um trabalho. Juntamente com eles, né, posteriormente, e a partir desse momento começa então a surgir vários movimentos, vários grupos, vários coletivos, né? Para vocês terem uma ideia, em 2000 surge a Associação Astral, né, que, se eu não me engano, a Beth Fernandes é ainda a presidente da associação. É uma associação muito ativa, muito forte, que vem lutando aí pela visibilidade de transexuais e travestis. Só que em 1999, para vocês terem uma ideia, em Anápolis surgiu também a Sociedade Oasis, um coletivo também LGBT. Né? Começam a surgir coletivos em todos os cantos do estado, alguns mais visíveis, outros menos visíveis, né? Outros mais interioranos, porque a presença LGBT sempre existiu, né, desde dessa formação, e até um dos motivos é porque Goiânia era para ser uma cidade moderna, Goiás era para ser um estado moderno, livre de preconceitos. E então, em 96, nós temos aí o Grupo Pela Vida, nós temos a Associação IP Rosa, depois a gente tem a formação de outros grupos que vão sendo formados e vão sendo legitimados pela sociedade. Alguns grupos sobrevivem, outros acabam, né, acabam sumindo, né, ou acabam se metamorfoseando. Um dos pontos muito interessantes é que, a partir do ano 2000, né, começa a surgir movimentos mais acadêmicos. Aí eles começam a surgir dentro da academia. E aí a gente tem o exemplo, por exemplo, do... deu errado o livro de preconceitos. Eu fiquei, gente, eu falei alguma coisa errada. Exato. Né? Até, né, Camila, porque a Goiânia era para ter teve o batismo cultural, não teve um momento religioso, cerimonial, queria se afastar justamente do catolicismo, né, tão forte, e acabou não dando muito certo. E aí, em 2006, né, surge o Grupo Sertão, né, o grupo de gênero e sexualidade. 10 anos depois da primeira parada gay de Goiânia, surge então esse grupo, que surge muito ligado com Coxa de Retalhos. Na verdade, surge primeiro Coxa de Retalhos, um coletivo fantástico, incrível, que teve aí uma longa vida e depois acaba também se metamorfoseando junto com outros coletivos. Nós temos ainda e aí esses movimentos começam a se interiorizar. Então, para vocês terem uma ideia, a gente falou da Nádia, né, de que nasceu em 1962, aos 52 anos ela transicionou, se viveu. Em 1962 nós tínhamos um outro cara que fazia a economia da cidade de Goiás, que era o Walter Dias Carneiro, também conhecido como, né, o Tinim do Morro do Macaco. Né? Um cara que movimentou o turismo, as festas, a atividade cultural do interior do estado. Em 2016, ele ganha um coletivo em sua homenagem, que é o coletivo Flores de Nim, né? Aí protagonizado pelo curso de História da UEG, mas não somente, há outras associações que acabam vindo, né, e trazendo um diálogo forte. Além disso, posteriormente a tudo isso, né, vem a associação a BLGT, algumas instituições e coletivos começam a se fortificar. Mas, por um lado, enquanto no seu início era um movimento mais popular, mais coletivo, mais pessoas, posteriormente passa a virar mais instituições, acaba virando siglas. Então esses movimentos iniciais, então esses 9 gays que estavam aí nessa primeira parada, né, representando instituições, mas eles estavam representando instituições. Hoje são instituições que passam a representar essas pessoas. Então, o movimento LGBT em Goiás, ele é recente, mas ele é muito significativo, né? A gente pode datar aí que é um movimento que tem cerca de 24 anos, isso como um movimento social, tá? Porque
fora do movimento social, nós temos aí vários contos, várias histórias espalhadas em todo o estado. E pessoas, e principalmente no interior. Porque, pensa, né? A Nádia, ela é antes de Goiânia. Goiânia, quando Nádia nasce, Goiânia ainda não existia. Né? Nádia é mais velha que Goiânia, por exemplo. Então, é um movimento muito forte. E é muito curioso isso nos interiores, porque há uma homofobia velada muito forte, uma lesbotransfobia muito forte, mas em contrapartida você tem paradas gays no interior, com pouquíssimas pessoas, mas movimentos muito significativos. Com a expansão das universidades, esses movimentos acabam se fortalecendo, né? E acabam aí também se popularizando. No entanto, as cidades históricas, cidades turísticas, Pirinópolis, cidade de Goiás, Caldas Novas, Aruanã, eles têm um movimento LGBT mais forte devido ao turismo, devido ao grande fluxo turístico, mas ele ele não acaba se comparando aí ao movimento de Goiânia, porque o pessoal acaba indo para Goiânia, para as festas, né? Você não tem boates, você não tem uma sociabilidade tão forte como na capital. Não sei se teria uma pergunta, alguma coisa de início, João. A gente não tem perguntas ainda, mas eu só queria aproveitar então para pedir para você falar um pouco da revista Memórias LGBT. Ok. Revista Memória LGBT, gente, primeiro o link dela é memoriaslgbt.com ou memorialgbt.org. A revista Memórias LGBT, ela surge em 2013 e desde então ela vem desenvolvendo ações visando a preservação e a difusão de memórias voltadas a grupos que não estão visibilizados em museus e espaços de memória. Deste modo, a revista Memória LGBT ela acaba registrando e promovendo essas informações em formato de revista, fazendo uma analogia ao que os museus deveriam fazer e não fazem. Então, ela é um periódico, agora semestral, que faz um trabalho aí muito significativo. Tenho dois detalhes que eu já vou pegar o gancho. Um deles é que em 2018, eu acho, a revista Memória LGBT ganhou um prêmio, ganhou um edital, não um prêmio, no governo do estado, no Fundo de Cultura, e o objetivo era fazer as memórias LGBT de Goiás, né? Fazendo um mapeamento, uma cartografia dessas memórias, investigando e instigando essas atrizes e esses atores culturais que acabaram sendo invisibilizados. O recurso ainda não foi pago, todo o Fundo de Cultura foi pago, menos algumas linhas, em especial a linha de demandas culturais, que é LGBTs, indígenas, quilombolas, mas então nós acabamos ainda não complementando. Então nós tínhamos esse foco, né, de trabalhar com algumas cidades, que seriam Goiânia, Goiás, Pirinópolis, Jataí, Caldas Novas, mas acabou saindo aí e a gente acabou não desenvolvendo. A gente tem agora alguns outros projetos, a gente tem o objetivo de retomar essa pesquisa, mas vamos ver aí como que vai se dar. E um outro ponto que acho que também dá para ser falado é a importância dos museus nisso, e aí eu falo agora com total tranquilidade, porque felizmente há cerca de 30 dias o Museu das Bandeiras teve uma atualização de sua missão, e a partir, né, desse período o Museu das Bandeiras agora tem como missão preservar o gênero e as sexualidades de Goiás, né? Eu vou pegar aqui a missão certinha e aí eu falo para vocês. Mas isso aí foi uma conquista bem bacana. Foram 2 anos de trabalho e a gente conseguiu aí trabalhar. A gente não conseguimos colocar exatamente o que a gente queria, mas a gente chegou muito perto e a gente colocou, se não me engano, ficou diversidade de gênero, diversidade cultural e diversidade sexual. Então, o Museu das Bandeiras passa agora a trabalhar, a ter que trabalhar obrigatoriamente com os diversos grupos. Não, sensacional. Então,
A Aline fez uma pergunta. Ela fala assim, Tony, gostaria que você falasse um pouco da sua experiência e das diferenças que encontrou pesquisando essas memórias na museologia e na antropologia. Como assim, Aline? Eu já estava me colocando. Fale mais sobre o assunto. Então, Acho que talvez da diferença de uma, pesquisar, uma, né? uma das coisas Da que diferença eu, de vez. uma das coisas que eu percebi enquanto a Aline vai falando aí foi que eu fui para ali, na antropologia, eu fui para uma linha de pesquisa que era de patrimônio. E fui falar na linha de patrimônio sobre gênero e sexualidade. Então, assim, foi super bem recebido, foi maravilhoso, eu não tive problemas com isso. O problema foi a teoria, né? Vou falar da pesquisa primeiro, tá. Eu vou chegar lá. O problema foi a teoria, porque há uma carência na área de você falar sobre as questões de gênero e sexualidade no âmbito de memória e patrimônio. Porque ou você fala de uma coisa ou você fala de outra. Você não, a teoria não permite que você fale de soma das duas. Ou quando você vai falar de patrimônio, você vai falar das mulheres doceiras, das mulheres e porque daí as mulheres acabam sendo sempre um objeto que estão lá fazendo alguma coisa e sempre é um trabalho doméstico, né? Então eu juntamente com a Camila a gente teve essa dificuldade aí de apanhar. A pesquisa do TCC, que foi um trabalho um pouco de memória, mas foi voltado bastante para o museu, foi foi a revista Memória LGBT o entendimento e o seu trabalho de musealização dessas memórias ausentes. Na dissertação eu trabalhei então com uma cartografia de 119 museus no mundo. É um mapeamento significativo onde a gente procurou, eu juntamente com a Camila, encontrar iniciativas voltadas para as sexualidades não normativas ou memórias desobedientes que abordaram nos últimos 10 anos exposições ou ações voltadas para a memória LGBT. E aí essa sigla vai variar conforme o país. Então foram encontrados, né, foram encontrados em todo o continente iniciativas e as ações em museus, elas marcam que o país possui alguma proteção a pessoas LGBTs. Parece ser um pouco redundante, mas não é, porque a maioria dos estados vinculados à ONU, que deveriam ser, né, então, países, estados minimamente democráticos, a maioria deles não possuem museus. Por quê? Porque a maioria desses países não respeitam as pessoas LGBT. Então, onde há um museu, é um ponto, é um país que você tem um mínimo de dignidade e você não vai ser preso, não vai ser morto e não vai ser apedrejado. Então, você não, acaba não encontrando museus em países assumidamente fóbicos, né? Então, isso é um ponto interessante. E, Aline, quanto às memórias? Na museologia foi muito fácil, porque eu acho que, né, tá tranquilo. Mas eu acho que também a antropologia, ela vai falar de memórias com outra palavra, que é a transmissão, né? Ela vai usar outros termos, o registro, né? Vai usar outros termos para falar sobre a memória. Memória propriamente dita também, ela é um conceito aí muito mais voltado para a sociologia, né? E aí vai ter esses registros. E como está a sua pesquisa agora, Tony, no doutorado? Um caos. Mentira. Ah, tá bom. Ah, vamos lá. Gente, é porque o doutorado ele começou recentemente, mas eu já iniciei uma pesquisa muito boa, que na verdade eu vou falar sobre. Eu sempre. Enfim, vamos lá. No doutorado eu resolvi sair um pouco da minha zona de conforto, porque eu já estou falando de gênero e sexualidade desde a graduação. Então, eu fui para um tema mais simples, que era trabalhar com a ressignificação do patrimônio, trabalhando e tal.
Aí a galera começou a derrubar a estátua, e aí, e aí foi, né? Aí agora eu tô já assim, né? Vamos lá, então. Então, beleza. Então, vai ser com a ressignificação do Museu das Bandeiras, de Casa de Câmara e Cadeia, para para essa para museu, né? Essa transição. E agora, então, e aí agora a gente vai incluir essas novas reconfigurações, em especial, né? Por que que uma cadeia tenebrosa passa a se chamar, passa a ser um museu, e um museu que prefere o discurso dos bandeirantes, que foram tão piores como a vida dos presidiários. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso. E vai ser super divertido. E aí a Nádia vai aparecer, porque a Nádia tem uma relação com a Casa de Câmara e Cadeia e Museu das Bandeiras. Vai aparecer porque uma das coisas que a gente, né, não tem como fugir, uma das coisas que começou a aparecer é que a Casa de Câmara e Cadeia abrigava homossexuais. O Foucault, quando ele vai falar do vigiar e punir, onde as pessoas eram jogadas em cadeias por motivos diversos, um desses motivos era a sua sexualidade. Então, nós já encontramos, né, algumas coisas. Para quem estuda gênero, o Museu das Bandeiras tem um trabalho incrível, porque temos muitas prostitutas que foram presas no Museu das Bandeiras, na Casa de Câmara e Cadeia. E violentadas pelos guardas, ou eram violentadas e depois eram mandadas para a cadeia. Então nós temos aí um trabalho bem bacana. E a pergunta da Vanessa vai um pouco nesse sentido, que ela fala, Tony, fala um pouco sobre como trabalhar as memórias LGBT em museus tradicionais, tendo em vista suas experiências com os museus que você tem atuado. Legal. Então foi... Ó, eu vi ali que a Camila deixou uma mensagem. Foi a melhor coisa da vida, foi a Camila, foi uma grande sorte. Porque Camila é incrível como orientadora e como pessoa, como amiga. E quem é orientado por ela sabe disso. Mas vamos lá. Aí, Vanessa, uma coisa que eu posso colocar então, que como é trabalhar nesses museus tradicionais. Olha, é uma delícia, é desafiante, mas tem três estratégias, né? A primeira estratégia é o trabalho em equipe. Nem todo mundo acaba tendo que conhecer todos os conceitos e todo como a máquina funciona. Às vezes, acontecem erros que eles devem ser trabalhados. Até esses dias eu estava lendo um texto que foi dito: a melhor forma de se trabalhar, ao invés de ameaçar, é educar. Né? Então, um trabalho fundamental, que é uma coisa que toda a equipe vem fazendo desde o início, é trabalhar com a capacitação, a formação, o debate. Né? Então, desde a nova gestão, a gente vem trabalhando com temas específicos voltados para gênero e sexualidade. Então, primeira coisa é trabalhar com a equipe o tema, a temática, né? Para a gente ir junto e abordando os desafios. Né? Então, desde o papel da mulher, desde não olhar, não é legal ficar olhando o corpo das visitantes, coisas muito simples, coisas assim que, ao invés de apontar o gênero da pessoa na chegada, não precisa falar bem-vinda, bem-vindo, olá, não precisa atribuir gênero, coisas muito simples que a gente vai trabalhando. E aí a gente temos o programa de formação do Museu das Bandeiras. E aí a gente também a gente fez esse ano, porque daí esse ano a gente ia trabalhar com temas específicos. Então o tema específico sempre é o tema a gente decidiu o tema do ICO. Então esse ano a gente ia trabalhar com a diversidade dos museus, gênero e sexualidade. Iniciamos o ano com 3 dias, fechamos o museu por 3 dias, fizemos uma capacitação com toda a equipe, trouxemos pessoas, debatemos gênero, sexualidade, desmistificamos, conversamos,
foi ótimo, a portas fechadas. A gente não queria que ninguém ficasse inibido, envergonhado. E aí o objetivo depois era fazer isso também em portas abertas, mas isso a gente também já estava trabalhando. O resultado disso é que hoje a gente tem uma missão, que eu vou ler agora para vocês, que vai trabalhar com a questão de gênero e sexualidade de uma forma muito tranquila, porque a gente primeiro trabalhou com a equipe, né? Foi fundamental esse diálogo primeiro com a equipe. E respeitando também, conversando, às vezes fazendo uma conversa individual, olha, vamos fazer assim, enfim, no geral, e fazendo apontamentos. Não, confesso que não foi fácil, e não fácil ao abordar o tema. Fácil porque são relações pessoais mesmo, né? Então, esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi exercitar, praticar, né? Trabalhar, ver isso na prática. E aí, trazer pessoas distintas, debater, fazer com que essas pessoas mergulhem, ver alguns casos, então, assim, escutar a equipe, então, alguns casos que, né, profissionais que eram assediadas por visitante, ou seguranças, né, alguém da equipe que sofria racismo, e todo mundo ficava inibido, né, a orientação era, chame a polícia imediatamente, todo mundo ficava com medo, enfim, a gente foi desmistificando. Então hoje, a missão do Museu das Bandeiras, hoje não, já há algum tempo, sim, vou falar, tá, peraí. Antes de algum tempo, o Museu das Bandeiras, então, tem como missão preservar, pesquisar, comunicar a memória nacional relativa à ocupação na região centro-oeste do Brasil, enfatizando as contribuições dos diversos segmentos étnicos sociais presentes nesse processo, visando a universalidade do acesso, a sustentabilidade cultural, social, econômica e ambiental, contribuindo para o desenvolvimento do país por meio da promoção da inclusão social, da igualdade racial e de gênero, da valorização da diversidade cultural e sexual e do respeito aos direitos e à dignidade humana. Antes, a missão do Museu das Bandeiras era basicamente para garantir e promover a memória dos bandeirantes, né? Então a gente fez esse rompimento, e foi um rompimento super bacana, porque a gente entende que o Museu das Bandeiras há algum tempo já é um outro museu. Não é um museu criado em 1952. Ele é um museu que hoje está muito mais ao lado da cadeia, né, da marginalidade, do que do discurso oficial. Alguém tinha feito uma outra pergunta, Giovana? O Ângelo perguntou, Tony, quais os desafios políticos para o movimento LGBT em um estado nacionalmente conhecido, musicalmente, inclusive, e principalmente pela heteronormatividade? Olha, o principal desafio é sobreviver, viver mesmo, esse é o principal desafio. Acho que o principal desafio é viver e viver são, né? Não viver doente, porque o número de suicídios é muito grande, né? E viver de forma com muita empatia, com muita troca, possibilitar o diálogo constante, a conversa. É muito comum, pelo menos no meu Facebook, muitos colegas soltam frases suicidas, assim, imediatamente você corre, né? Às vezes eu não sei nem o que é que me adicionou no Facebook, eu vou lá e converso, opa, e aí, como é que você tá? Como é que tá as coisas? O que tá acontecendo? Mas é isso, é a vida e garantia da vida, né? Se nós que estamos um pouquinho melhor, então a gente garanta a vida, em especial aí, né? E aí a vida permeia a economia, permeia a saúde, permeia a cultura, permeia a memória. A vida é mais do que só respirar, tá? Eu acho que a grande resistência é essa, é conseguir viver e viver de forma digna. Eu acho que é isso, viver de forma digna. Isso que é muito difícil. E porque assim, enfim, tem pouco tempo, né? Mas é viver de forma digna. A Aline fala O ali da... Ângelo pesquisa velhices LGBT na antropologia social, então já fiz a ponte, já mandei a sua dissertação para ele ler. Bacana, agradeço. Isso, o seminário Museus, Memória e Museologia LGBT.
ele vai ocorrer na semana do Orgulho Lésbico, que ocorre em agosto, na última semana de agosto, esse sábado. Ele seria o físico, mas ele vai ser online. É uma programação que deu muito trabalho para fazer, porque a gente queria algumas coisas. Eu, em especial, eu bati muito pé nisso. Era a semana lésbica, então a gente queria, no mínimo, mulheres. E a gente queria mulheres periféricas e propositalmente mulheres negras. Então, o evento, que na primeira versão basicamente era composto de homens gays, nessa segunda versão majoritariamente é composto por mulheres. A gente conseguiu tirar a maioria dos homens, o que foi muito bom. E vai ser um evento muito positivo. Sugiro que vocês se inscrevam. Aline, você tem um link aí para disponibilizar. Ele está vou contar um segredo para você. Ele está em modo de espera. Mas eu acho que a gente vai conseguir colocar todo mundo, tá? A gente estamos lutando, mas ficou uma programação muito rica, uma programação muito bacana. A Aline vai falar, a Aline Rafaeli, Camila vai falar. Vai ser um evento muito, muito potente. E vai ser uma experiência bacana. E justamente porque a rede LGBT optou-se em juntar-se com as feministas, né? Então, provavelmente vai sair uma deliberação aí desse seminário, que é o novo nome da rede LGBT, que passará a ser rede LGBT e feminista. Não sei como é que vai ficar, mas trouxe o poder aí feminino. E já que você falou da rede, você pode falar um pouquinho sobre ela? A rede LGBT de Memória e Museologia Social surge em 2012, justamente para articular pessoas LGBTs que se sentiam excluídas, não só dos museus, mas dos espaços públicos museológicos, museais. Então, há uma articulação entre diversas pessoas, diversos profissionais, e a gente faz uma primeira carta de fundação. Ela é uma rede que é muito mais uma rede política, é um espaço muito mais de garantias do que de representação, do que uma rede formal, né? Igual é a rede de educadores em museus. Não há crítica a isso, mas nós entendemos que, pelo menos naquele momento de fundação, e talvez isso seja mudado agora no seminário, que ela é uma rede fluida, ela não tem que ter uma liderança, ela não tem que ter, né, muitas coisas. Todo mundo chega lá e representa. Precisa de uma coisa, faz. Mas é evidente que também você tem aí suas dificuldades, e inclusive uma dificuldade de você ter várias representações. Mas agora parece que vão surgir redes regionais LGBTs agora. Eu acho que Santa Catarina está organizando uma. Então, porque a ideia é que a rede LGBT nacional ela seja extinta assim que se existir as redes regionais e posteriormente estaduais. Seria isso. Mais perguntas? E a participação na rede, como que ela se dá? Para quem está assistindo, estiver interessado você falou que não tem liderança, e para compor a rede? Você pode enviar um e-mail, contato@memorialgbt.org. Você pode entrar lá no site da memoriaslgbt.com, da revista, que lá está hospedado lá embaixo, entra no site, lá embaixo tem rede LGBT, ou também pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, porque daí a gente se coloca na lista de cadastro e passa a dialogar. Não tem muita burocracia, não. Não tem um formulário da REM em Goiás. Muito legal. Eu não gosto do formulário da REM em Goiás, tá, gente? Só por isso. Eu sempre impliquei com ele. Só manifestando. E você pode falar um pouco da exposição? Você falou, né, do Sertão e do Grupo Transas do Corpo. E aí teve a exposição curricular em 2017, Transas no Sertão Goiano. Acho que vocês podiam fazer uma live sobre essa exposição, né? Porque foram vocês que fizeram, né? Mas basicamente foi uma exposição que foi protagonizada pelos estudantes. Eu fiquei mais incomodando vocês e pressionando, e enchendo o saco também. Mas quem fez foram vocês. Foi vocês que
escreveram nas paredes, vocês que fizeram todo o trabalho, a pesquisa. Então eu tenho pouca coisa para dizer. O que eu posso dizer é porque acho que a melhor forma de falar sobre essa exposição é vocês, gente. Eu não falarei sobre isso, não. Ah, tá, legal. Vamos passar a ideia. E do ponto de vista que você teve, assim, vou forçar um pouquinho. Como você falou mesmo, e tudo mais, na recepção da exposição, o tempo que ela ficou ali depois, né? Você podia falar rapidinho? Posso. A exposição ela foi inaugurada, eu acho que 2 dias depois do caso Queer Museu, ou na mesma semana. Teve uma coisa, então ficou naquela, vamos abrir, não vamos abrir, vai ter segurança, não vai ter segurança. Eu lembro que não teve problema, eu realmente não sei dizer, foi muito tranquilo, foi um público muito bom, foi muito bacana ver muitos casais, homo e lesbo, frequentando a exposição, de mãos dadas, entendiam que aquele era um espaço seguro, que eles podiam ficar muito tranquilo. Foi uma exposição muito bem recebida, o Museu Antropológico e a equipe do Museu Antropológico recebeu tudo muito bom, assim, não mediu esforços para nos auxiliar. Os professores do curso, em sua maioria, colaboraram, auxiliaram no desenvolvimento da ação, mas eu acho que assim, a Transas no Sertão, não, perdão, a Mulheres no Sertão foi excelente e teve uma repercussão incrível, né? E teve o seu vanguardismo. E teve, inclusive, um público maior do que a Transas no Sertão. Mas a Transas no Sertão, ela pegou o gancho do Queer Museu. E foi, assim, foi uma exposição que deu um público, não foi um público muito grande, mas foi um público muito significativo, assim, teve muito debate, o pessoal ficava muito tempo na exposição. Eu lembro que a Mulher do Sertão teve um público maior, mas a Transas no Sertão pegou o Queer Museu, assim, a rabeira, então foi bacana. E o que você vem tendo, assim, tanto como você já falou bastante, né, sobre a questão das pesquisas, e como uma museologia LGBT, inclusive, infelizmente, acabou que nossa live coincidiu com uma outra live que está tendo agora, que está tendo a participação também do Jean, infelizmente. Mas aí você poderia falar para a gente um pouquinho dos desafios, enfrentamentos, enfim, da museologia LGBT? E aproveitando quais suas experiências em educação museal e LGBT? Acho que tem a ver as duas perguntas. Sim, vamos lá. Quais são as minhas experiências? Quais são as minhas experiências ou quais são as experiências? Enfim. Acredito que é a sua. Ah, tá. Então tá. Então, primeiro, falando sobre essa museologia LGBT. Uma museologia LGBT, ela tem especificidades, é uma museologia que está muito em diálogo com a política pública brasileira, preocupada em uma diversidade museal que esteja em diálogo com a visibilidade de grupos historicamente excluídos, né? Há um texto maior aí, mas, né, a museologia LGBT ela trabalharia aí com uma metodologia própria, uma metodologia que não exclua objetos ou acervos ou referências, né, LGBTs. Minhas experiências com ações educativas LGBTs, elas permeiam aí um trabalho voltado para o corpo, né, o corpo e a prevenção. Então, é algo que a gente está tentando desenvolver no Museu das Bandeiras, que eu fiz em outros trabalhos, que é o trabalho, por exemplo, de a responsabilidade do museu para a distribuição de preservativos, por exemplo, né? Uma vez que o público do museu
majoritariamente, assim, tudo bem que você tem as criancinhas, mas você também tem os adolescentes. Você tem o público idoso, que também é um público que precisa usar preservativo. Uh, Além disso, ações que fortalecem o diálogo, rodas de conversa, debates, justamente para potencializar e desmistificar a sexualidade. Os museus recebem um público que é muito conservador. E a gente não pode baixar a cabeça para esse público, a gente tem que vir dialogar com esse público. É um público conservador, não é um público fascista. Né? São duas coisas diferentes. Então, é um público que entende que não tem muita coisa a ver a questão LGBT com o museu. Mas se as memórias, né, elas são dinâmicas, as memórias são vivas, é evidente. Mas uma ação educativa, ações educativas que a gente pode pensar ações educativas mesmo do corpo, né, respeitando a diferença. Há ações educativas aí que vão trabalhar com Bajubá, a língua voltada para homossexuais, trabalhar também com muito debate, com imagens, desmistificar pênis, vagina, bunda, né? São órgãos que todos nós temos, são partes do corpo que temos, e que isso não vai definir o gênero de ninguém, né? São coisas que a gente pode ir trabalhando, e que eu já trabalhei também. Nessa pegada de você vem falando da memória LGBT, museologia LGBT, a gente poderia pensar também um patrimônio LGBT e como? Sim, já há patrimônios LGBT. O patrimônio ele vai vir então com uma questão política, jurídica, né? Vai vir pela legislação. Nós temos já registrado o Miss Gay de Juiz de Fora, que é o primeiro patrimônio aí registrado. Nós temos um monumento dedicado ao o primeiro índio aí condenado por homofobia. Não existia essa palavra na colônia, mas vamos deixar assim para simplificar. Nós temos também as filhas da Chiquita, que foram inventariadas como patrimônio imaterial brasileiro, mas daí na hora de finalizar o dossiê elas foram excluídas. E sim, há patrimônio LGBT, porque se entendermos que manifestações religiosas, procissões religiosas é patrimônio, as paradas gays também são. Se entendermos que performances, ritos, performances, né, danças, como o samba, nós também temos. Se for trabalhar com a questão dos mestres e mestras de cultura popular, o que será das travestis e transexuais que passam e ensinam a arte, né, drag ou arte da performance, há patrimônios LGBT, há espaços LGBT. Então nós temos o Parque do Flamengo, idealizado pela Lota e por Burle Marx, lésbica e homossexual, porque ele não é um patrimônio LGBT, mas é um bem tombado, né? Nós temos aí vários elementos. A questão é a ressignificação, ou seja, opta em se colocar uma ressignificação para excluir essas sexualidades. Mas os patrimônios LGBTs já existem e só precisam ser reconhecidos. Ótimo, Tony. A gente está chegando já nos últimos minutinhos. Aí só para a gente já encerrou as perguntas. E só para você falar um pouquinho sobre a sua experiência mesmo com a rede de educadores em museus. É uma pergunta que a gente tem feito para todos os convidados e convidadas. Você esteve em 2 gestões. Pode falar, se sentir à vontade para falar de enfrentamentos e como você vê o crescimento da rede. Bom, a rede de educadores em museus, ela cresceu de forma incrível. Não sei se isso se confirma, mas ao que parece é uma rede que tem desde 2010, né, nunca parou, né, é uma rede muito forte, é uma rede que é muito composta por profissionais de museus, de museologia. Tudo bem que às vezes fica aí meio que na troca, né, de profissionais, tanto que eu fiquei 2 gestões justamente por isso. Mas é um espaço que permite um diálogo muito potente. É um espaço que é transformador,
porque os museus precisam desse apoio. Todos os museus goianos precisam que a rede de educadores, que é uma pauta que deu, acho que desde a primeira rede a gente discute isso. Gente, os museus estão precisando de apoio. Ah, mas o diretor. Tudo bem o diretor. Talvez o diretor não queira, a diretora não queira, mas talvez o educador, o recepcionista queira. Né? Então, a importância da rede, talvez, e aí eu acho que a sacada do seminário foi interessante, porque vocês podem agora optar pela escuta, né? Avaliar esses setores educativos e fortalecer esses setores educativos. A rede de educadores em museus é fundamental para o andamento da educação museal no estado de Goiás. E ela está aí muito forte e deve continuar aí resistindo a tudo isso. As duas gestões que eu participei foram duas gestões. Uma gestão, a gente foi dialogar com o povo da matemática e das ciências, e a outra gestão, a gente foi trabalhar com, na verdade foi a Nuccielli, que era a presidente, a gente foi trabalhar com a questão preta nos museus, né, as pessoas pretas, a representação da negritude nos museus, juntamente com a Nuccielli. E ambas as experiências foram maravilhosas. Muito legal, Tony. Então é isso. Se a gente já está dando o nosso tempo aqui, né, da live. Se você tiver mais alguma coisa para falar com a gente, se despedir. Eu amo muito vocês. Vocês são muito especial para mim. Todas as pessoas que compõem a rede é algo incrível. Giovana, Aline, Vanessa, Gabriela, eu não sei mais quem está aí, tá? Mas todos vocês que estão à frente da rede são pessoas vitoriosas. E eu digo que amo porque nesse momento de tanto medo, tanta tristeza, o amor tem que prevalecer. Então precisamos dizer que amamos o tempo inteiro. A gente tem bastante gente aqui que já participou da rede. A gente tem a professora Camila, tem a Carla Camila também, a Luane. Quem A mais Luane tá tiver aí. aí, a Beijo, Luane tá Luane. aqui. Então, Tony, muito obrigado. É muito especial sempre, tudo possível, assim, que tem você envolvido. Sempre é muito legal, sempre é de participar, de ouvir. Eu, particularmente, tenho uma trajetória muito legal com você, né? Desde 2014, assim, ali junto com a Camila, me orientando como monitor e tudo mais. Então, foi muito especial ter você aqui e poder mediar a sua fala. Então, um beijo para você. Muito obrigada por topar. Vamos dar um sorrisinho aqui pra gente tirar um print. Tá com efeito? Eu coloquei um efeito. Não ficou com efeito? Nem sabia que tinha como fazer efeito em live. Eu pensei que ia ter efeito. Conseguiu? Né? Conseguiu tirar a foto? Consegui sim, muito obrigada. Então, para todo mundo que está assistindo, o link para o certificado está na nossa bio. É só se cadastrar, colocar o e-mail e informações básicas para vocês receberem. Muito obrigada por estar acompanhando. Continuem acompanhando, que a gente tem outras já previstas. E é isso. Beijos. Beijo. Acho que vocês têm que encerrar, né? Sim, tá. Então eu vou ficar aqui olhando vocês.